Oi, gente querida, estou muito feliz de estar aqui para trazer a quinta videoaula da série Por que os cristãos devem estudar as profecias. Mas antes de eu entrar propriamente no tema, eu quero lembrar vocês que está se aproximando o grande evento, que acontecerá no Allianz Parque, aqui em São Paulo, estádio do Palmeiras, no dia 9 de setembro, das 7 da noite até as 11 da noite. Será um evento drive-in. Ainda há a possibilidade de você comprar o seu ingresso e participar ao vivo. Vai ser extraordinário. Mas para a grande maioria, porque nós só temos 280 vagas ali, para 280 carros, vai assistir aqui pela internet, online, Vai ser transmitido exclusivamente pelo meu canal do YouTube, tá bom? Inteiramente de graça, e eu tô crendo que vai para o mundo inteiro. Nós vamos alcançar milhões de pessoas e eu preciso muito que você me ajude a divulgar este evento, tá bom, meus queridos? Mas hoje, o tema da mensagem de hoje, da nossa quinta videoaula, é os 3 tipos de pessoas nas profecias. Tá? É muito importante que você entenda que a Bíblia é um livro que foi sendo apresentado e revelado de maneira progressiva. Então a gente vai entender porque tantas pessoas interpretam erradamente as profecias, misturam, não compreendem esse período de progressão e como Deus tratou com cada um desses 3 grupos, desses 3 tipos de pessoas, revelando as profecias. E quando eu fizer este estudo aqui, você vai entender de uma forma muito mais completa e vai saber quem é quem nas profecias e vai conseguir interpretar até mesmo todas as visões aí sobre o arrebatamento e daí por diante. Bom, eu quero começar lendo com vocês 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, que diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Vejam, o apóstolo Paulo já é aquele homem que tem a revelação da era da graça, mas aqui ele continua olhando para a humanidade em 3 grupos diferentes. Ele fala, não se tornem causa de tropeço, ele está falando para os coríntios, nem para judeus, primeiro grupo, nem para gentios, segundo grupo, e nem tampouco para a igreja de Deus. Uau! Mas pastor, o que é isso? Por que Deus fez isso? Gente, quando o homem pecou, todos ficaram separados de Deus. A Bíblia diz assim, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também passou a morte para todos, A morte veio por um só homem, Adão. Então, todos os homens passaram a estar longe de Deus, A Bíblia diz que todos fomos destituídos da graça de Deus por causa do pecado. Então, como que Deus começa a se revelar como Salvador? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, gente, Deus está tendo um diálogo para a serpente, diz, olha, porque você tentou o homem e tal, olha o que ele diz, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, descendência da serpente, e o seu descendente, que é o descendente da mulher, descendente de Maria, que é Jesus. O descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é a primeira profecia da salvação. O que Deus está dizendo? Olha, você pensa que acabou, que o jogo acabou? Não, eu vou virar esse jogo. Eu vou pôr inimizade entre o descendente da mulher. E o descendente da mulher, aqui você pode interpretar, num primeiro momento, o descendente de Eva, mas também o descendente de Maria, que é Jesus. Então a guerra seria entre Jesus, o descendente da mulher, e os descendentes da serpente, que são aqueles que não vão se entregar a Jesus e, portanto, vão sempre ser inimigos
de Deus, né? Então, esta é a primeira profecia a respeito da salvação. Mas como é que Deus vai salvar? O primeiro grupo de pessoas, como o próprio apóstolo Paulo fala, são os gentios. Então, desde Adão até Abraão, todos eram gentios, incluindo Adão, Enoque e Noé. Mas haviam gentios salvos, como esses que eu citei, né? E assim como gentios não salvos, como Caim, Lameque, Nimrod e todos os outros que não entraram, vamos dizer assim, na bênção de Deus, quando ele foi revelando a maneira como era salva. Logo no início, gente, quando Adão se sente ali nu, né? Ele faz roupa para si a partir de folhas de figueira. Mas mesmo assim ele se sentiu nu, então Deus mata um animal e cobre tanto Adão quanto Eva, né? Provavelmente matou 2 animais. Porque ali já existe uma figura apontando para o sacrifício de Cristo, que cobre os nossos pecados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue inocente, não há remissão de pecados. Ou seja, alguém inocente teria que morrer pelos pecadores, tá bom? Mas todos eles, até Abraão, eram considerados gentios, tá? E os gentios, eles existirão, meus queridos, até o final dos tempos, até o final da história humana como nós estamos vivendo, né? Nos tempos eternos, não, ali todos já serão um povo de Deus. Então, o primeiro grupo de pessoas são os gentios. E como eles foram salvos neste período? Eles eram salvos obedecendo a Deus, fazendo sacrifícios. Vocês se lembram que Caim ofereceu para Deus uma oferta que não foi aceita, porque era fruto do seu trabalho, não é isso? Ele era um lavrador, ele trouxe ali frutos e tudo mais, e Deus falou, isso não é o que eu recebo, eu não aceito isso. E a Bíblia diz que Deus aceitou, tá, a oferta de Abel, porque ele ofereceu o primogênito, né, as primícias do seu rebanho. Ele fez um sacrifício de um animal perfeito e inocente. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas não foi injusto Deus não aceitar Abel, não aceitar Caim? Queridos, o sacrifício de Abel aponta para Cristo, né? O sangue foi derramado. A oferta de Caim é uma oferta que é fruto do seu trabalho. Ninguém vai ser salvo pelas obras. As pessoas, para serem salvas, têm que ser salvas através de Jesus. Então, desde lá de Gênesis, quando Deus matou aquele animal para cobrir Adão e Eva, já estava apontando para o sacrifício de Cristo. Então, como até Abraão as pessoas eram salvas, quando faziam aqueles sacrifícios, elas estavam sendo salvas não por aqueles animais, mas pelo sacrifício de Jesus que viria no futuro, tá bom? Mas o primeiro grupo de pessoas são os gentios, e como eu disse, eles permanecem até o fim da história. O segundo grupo são os judeus, tá? Quando Deus chamou Abraão, Abraão se tornou a semente do povo hebreu, tá? Eu digo do povo hebreu, né? Porque depois o seu descendente Jacó vai se tornar Israel, mas Israel teve 12 filhos, né? Que se tornam as 12 tribos e daí por diante se torna a nação de Israel. Mas antes disso, eu quero dizer que eles são chamados nas escrituras de hebreus. Mas por que isso? Porque a palavra hebraica, gente, para hebreus é ivri, que vem da raiz do verbo avar, que é passar para o outro lado, atravessar, né? Então, é muito importante você entender que os povos da época, que entendiam a língua semítica, chamaram eles daqueles que atravessaram. Atravessaram o quê? O Mar Vermelho, tá bom? Então, Abraão, na verdade, ele é a semente deste povo, do chamado povo hebreu. Abraão teve um filho Isaac, Isaac teve um filho, aliás, 2, né? Esaú e Jacó, mas Jacó se torna o escolhido, né? Aquele que Deus escolheu desde o ventre da mãe para ser
o pai da nação hebreia, vamos dizer assim, tá bom? Jacó um dia luta com Deus, né? Vocês conhecem a história de Jacó. Ele rouba a primogenitura, ele engana juntamente com a sua mãe Rebeca, ele engana o seu pai. Isaac rouba o direito da primogenitura do seu irmão Esaú, e ele tem que fugir, né? Ele foge, fica lá em Harã durante 20 anos, e depois de 20 anos ele volta para se reconciliar, né, com o seu irmão. Ele estava ali morrendo de medo daquele encontro, de ser morto, mas ele encontra com o anjo do Senhor no vale de Jaboque, e com o anjo do Senhor ele luta, e o anjo, que na verdade é Cristo, né, o mensageiro de Javé, toca na coxa dele, ele fica manco, e aí Deus fala para ele: olha, porque você lutou com Deus e prevaleceu, seu nome não será mais Jacó, porque Yaakov significa usurpador. Aliás, vem da raiz de duas palavras, Yad, que é mão, né? Yakev, que é calcanhar. Então Yaakov significa mão no calcanhar, porque Jacó, desde o ventre da mãe dele, estava pegando no calcanhar de Esaú, querendo puxar Esaú para ele nascer primeiro, né? Ser o primogênito. Alguns dizem isso. Mas Jacó sempre amou e buscou a bênção com todo o seu coração, e Deus, conhecendo isso, o escolheu para ser, né, o pai de uma grande nação. Então Jacó muda o seu nome para Israel. Ele tem 12 filhos, que se tornam as 12 tribos, que são a nação de Israel, tá? Então é muito importante você entender que ali em Abraão começa uma nova etapa. Eu diria, eu vou chamar de os judeus aqui, tá? É verdade que eles se tornam somente judeus, o povo escolhido se torna só os judeus, porque muitos e muitos anos mais para frente, no ano 722 antes de Cristo, os assírios entram, invadem o norte de Israel, onde estavam as 10 tribos que foram separadas, né? Houve uma cisão das 12 tribos, logo depois que Salomão morre, as tribos são divididas e ficaram duas nações diferentes, as 10 tribos do norte, chamadas de Israel, e as 2 tribos do sul, chamadas de Judá. Judá é Benjamim. Bom, os assírios invadem, as tribos são perdidas e nunca mais voltam, gente. Quem sobrou como remanescente do povo de Deus? Os judeus. Então, eu vou aqui chamar do segundo grupo de pessoas que existem na terra hoje, os judeus, tá? Então é muito importante vocês entenderem que Deus, durante todo esse período em que ele tratou com Israel, com os hebreus e depois somente com os judeus, havia também uma forma de ser salvo, tá? E eu creio que eles nunca foram salvos pela lei. Eles sempre foram salvos da mesma maneira por Jesus, crendo no Messias que viria, e através do sangue que eles sacrificavam do Cordeiro. Vocês sabem, Deus estabeleceu a lei, e a lei ali, ela tinha vários aspectos. Ela tinha aspectos cerimoniais, ela tinha aspectos sociais, né? E tinha aspectos morais. Algumas pessoas perguntam: pastor, e agora? A gente tem que cumprir a lei? Não tem que cumprir a lei? Gente, aquilo que era de aspecto cerimonial, né? Como por exemplo as festas judaicas, nós não temos que cumprir. Isso era para eles, para o povo judeu. Aquilo que é de aspecto, vamos dizer assim, sacrificial, né? Que era o sacrifício dos animais, né? No dia do Yom Kippur, entrar no Santos dos Santos, isso também não temos que cumprir, porque Cristo já cumpriu. Mas as leis morais e espirituais, estas são eternas, porque elas revelam o caráter de Deus. Como por exemplo, não farás imagem de escultura, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Tudo que é princípio moral e espiritual, né? Não cobiçarás, né? Honrar pai e mãe, isso tudo são princípios morais. Isso continua valendo para hoje. Mas os aspectos sacrificiais e os aspectos cerimoniais já foram cumpridos em Cristo.
tá bom? Mas como eles eram salvos? Eles eram salvos pelo sangue de Jesus, ainda que não tivesse acontecido. Quando eles sacrificavam animais, Hebreus é claro que o sangue de bodes, o sangue de animais não pode perdoar pecados, tá? Por isso que eles tinham que fazer sempre novos sacrifícios. Mas quando veio Jesus, uma vez por todas, né? No grego rapax, foi uma vez só, o sacrifício não é mais necessário. Então, todas as coisas da lei eram sombra daquilo que haveria de vir, né? A verdadeira essência, que é Jesus. Então, gente, para ficar bem claro aqui, como é que os gentios até Abraão eram salvos? Por Jesus, tá? Fazendo os sacrifícios que eram feitos, Deus revelou isso para Adão, tá? Certamente revelou isso lá no Gênesis, e ele foi passando de geração em geração. Como que as pessoas que eram salvas a partir de Abraão, o povo judeu era salvo? Da mesma forma, por Jesus, pelos sacrifícios que eram prefigurados ou que prefiguravam o sacrifício verdadeiro, o sacrifício de Jesus. Ou seja, ninguém foi salvo pela lei, ninguém foi salvo antes da lei de outra maneira que não fosse Jesus. Ou seja, todos que foram salvos através de Jesus. Tá bom? O terceiro grupo, meus queridos, é o grupo chamado igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela começou no dia do Pentecostes e ela permanece na terra até o dia do arrebatamento. Então, é muito importante você entender isso, tá? A igreja, ela é composta tanto por judeus salvos, que creem em Jesus hoje, por gentios, que creem em Jesus hoje, mas ela é uma entidade espiritual temporária. Ela nasceu no dia do Pentecostes e ela sobe para os céus no dia do arrebatamento. Esta é a razão porque o livro de Apocalipse só cita a igreja nos 3 primeiros capítulos. Porque os 3 primeiros capítulos falam da era da igreja. No capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, João tem uma visão de uma porta aberta nos céus. Ele ouve uma voz como de trombeta, dizendo, sobe aqui. Aquilo ali é o arrebatamento da igreja. A partir daí, a palavra igreja desaparece do livro. Por quê? Simplesmente porque a igreja foi arrebatada. E todos os que vêm depois, e que você vê que são pessoas salvas, quem são estes? São os que sobem na grande tribulação, que lavaram suas vestes no seu sangue, no sangue, né? Quem são esses? São os que se convertem na grande tribulação, mas eles não fazem parte da igreja. Eles são salvos, são chamados de santos porque foram santificados, mas eles não fazem parte da igreja, tá bom? Então, a igreja, muito importante você entender, ela é composta de judeus salvos e de gentios salvos. A igreja é uma entidade espiritual, tá? Temporária, pois ela passou a existir a partir do Pentecoste, há 2000 anos atrás, e desaparecerá no dia do arrebatamento da igreja, tá? E todos os que forem salvos, tanto na grande tribulação, quanto os filhos daqueles que entraram no milênio, né? E que nascerão e se converterão e serão salvos, eles não farão parte da igreja, tá? Mas eles vão ser salvos da mesma forma, crendo no evangelho, crendo no sacrifício do Cordeiro Jesus. Por que é tão importante, meus queridos, você entender estes 3 grupos de pessoas? Por quê? Porque quando você não entende, por exemplo, existem teólogos que acreditam que a igreja substituiu Israel. Agora a igreja é o Israel de Deus e que Israel foi rejeitado por Deus e Deus não tem mais um tratamento com Israel. Mas quando você vai lá para Romanos, capítulos 9 a 11, leia os capítulos 9 a 11 para você compreender. Deus, ele está falando o seguinte para o povo gentil: olha, vocês que se converteram, não pensem vocês que vocês são melhores do que os judeus. Porque, na verdade, os judeus te foram endurecidos no seu coração para que
os gentios pudessem aceitar. Entendeu? O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, Deus permitiu o endurecimento de Israel para salvar os gentios. Mas os gentios, eles não vão excluir o tratamento de Deus para com os judeus. Quando chegar a plenitude dos gentios, isso significa, quando for o último gentio salvo, tá? O que vai acontecer? Virá o arrebatamento da igreja e Deus vai voltar a tratar com Israel para quê? Para cumprir todas as promessas, todos os pactos que ele fez com Abraão, que ele fez com Davi, entendeu? Pactos e promessas que são eternas, que ele não vai retirar. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Tá entendendo isso, meu querido? Que coisa maravilhosa. Deus, ele fez um parêntese na vida de Israel para tratar com a igreja. Mas é óbvio que houve judeus que se salvaram, e esses fazem parte da igreja. Mas Deus vai voltar a tratar com Israel. É muito importante você entender a distinção entre esses três povos. Por quê, gente? Lá em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24, Deus fala de 70 semanas que são destinadas, tá? O anjo está falando com Daniel, né? Para o teu povo e para a tua cidade. 70 semanas, na verdade fala de semanas de anos, tá? Não são semanas de dias. As primeiras 69 semanas se cumpriram quando Jesus entra em Jerusalém. Elas começam a ser contadas no édito, né? Para que o povo de Israel pudesse voltar, né? Eles estavam ali exilados, agora, primeiro foram exilados pela Babilônia, tá? Mas cumpriu-se o período dos 70 anos, e a gente sabe que Ciro o Grande veio, num dia, destruiu o Império Babilônio, e começou ali o seu próprio império. Só que Ciro foi muito mais afável para os judeus, né? Ele até creu na palavra profética de Isaías, que chamava ele pelo nome, né? Quando ele chega a Ciro, ele recebe de Daniel a revelação de que ele estava nos escritos do livro de Isaías. Isaías chamava ele, Ciro, como meu pastor, chamava pelo nome. Ele ficou muito impactado, ele falou: não, eu vou cumprir essa profecia. Que lindo, né, gente? Deus é um Deus que toma controle de todas as coisas, e as coisas acontecem exatamente de acordo com a sua vontade. Ele é soberano. E aí então Ciro escreve um edito para que o povo judeu possa voltar para a sua terra. Ele não só dá liberdade, como ele dá dinheiro, dá cartas para que quando eles cruzassem as províncias, eles tivessem liberdade para atravessar e voltar para Israel. Então, quando ele assina esse édito, começa a contar as semanas. A 69ª semana dá exatamente com a entrada de Jesus ungido em Jerusalém, onde ele é morto, né? Como diz o próprio texto. Gente, é muito importante vocês entenderem isso, porque a 70ª semana, que é a grande tribulação, ela não aconteceu logo depois. Por quê? Porque o povo de Israel foi espalhado pelas nações. Deus começa a tratar ali, tá? A tratar ali com a igreja, mas Deus não se esqueceu do povo de Israel. Quando chegar a plenitude dos gentios, como diz Paulo em Romanos, Deus vai arrebatar a sua igreja e vai tratar de novo com Israel na última semana, a 70ª semana, que é a tribulação e a grande tribulação, tá? A tribulação, os primeiros 3 anos e meio, e a grande tribulação, a segunda metade, os últimos 3 anos e meio. Mas quando você entende esse princípio, lá o anjo está dizendo para Daniel: 70 semanas são destinadas para o teu povo. Daniel era judeu, então é para o povo judeu, e para a tua cidade, Jerusalém. Não tem nada a ver com gentios. As pessoas que não entendem a separação, a distinção entre esses 3 povos, elas ficam confusas. Por quê? Porque elas passam a interpretar que aquilo que Deus prometeu para Israel agora é cumprido pela igreja. E, portanto, não existe mais o porquê de Deus cumprir as promessas que ele fez para Abraão, para Davi, nos judeus, porque agora ele está cumprindo nos gentios. Não, queridos. Deus trata cada um
destes povos de maneira diferente. Eles continuam a existir nos nossos dias. Gentios existirão até o fim. Judeus existem e existirão até mesmo durante a grande tribulação. E a igreja, ela deixará de existir na terra a partir do arrebatamento. Amém? No final das coisas, todos serão um só povo, o povo de Deus. Amém? Os gentios, os que não crerem, serão absolutamente, definitivamente separados de Deus, e os judeus e os crentes serão um só corpo. Amém? Em nome de Jesus, gente, eu quero que você estude essa palavra, que você ouça várias vezes. Se você tiver dúvidas, coloque aqui, coloque as suas dúvidas, as suas perguntas. Eu quero pedir a todo mundo que faça comentários, tá bom, gente? E quero fazer mais um pedido. Quando você fizer o seu comentário, coloque no fim hashtag, tá? Aquele joguinho da velha, sinais dos tempos. Porque assim você vai ajudar a levar para longe, né, este vídeo, e também as pessoas vão ficar ali sabendo desse evento maravilhoso que vai acontecer no dia 9 de setembro, lá no Allianz Parque, aqui em São Paulo, das 7 às 11 da noite, um evento drive-in, mas que será transmitido aqui pelo meu canal do YouTube, online para todo mundo, ao vivo. Vai ser uma live maravilhosa, de graça para todo mundo, e eu estou orando para que milhões de pessoas recebam esta mensagem sobre a volta de Cristo. Vai ser lindo. Quero contar com a sua ajuda, que Deus te abençoe. Amo muito vocês, obrigado por estarem aqui, e não se esqueçam, a live de sexta-feira eu estarei respondendo as perguntas daqui, da videoaula de hoje, e as demais que todo mundo quiser. Não se esqueçam que daqui até também o evento no Allianz Parque, no dia 9 de setembro, todos os dias eu estou aqui com vocês no meu canal do YouTube, 11 horas, para orar a palavra, com exceção de sexta, que eu vou estar, mas vai ser o evento sobre Apocalipse, sobre porque todos devem estudar as profecias, e no domingo que não vai ter. Tá bom? Amo vocês, um beijo grande no coração de todo mundo, em nome de Jesus.